Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do grupo 45 minutos para a gente falar de campeonato baiano. Tivemos Vitória e Bahia, mas foi o Bahia de Feira, tá? E o Vitória venceu pelo placar de 1 a 0, assumiu a segunda colocação e deu um passo muito importante aí para assegurar uma vaga nas semifinais do Campeonato Baiano 2026. Vamos analisar a atuação do Leão da Barra a partir de agora. Eu sou Fábio Hermano, estou conectado aqui com Ícaro Análises, mais uma vez aqui para analisar o Vitória. Direção e trabalhos técnicos é de Alan Roberto. Você que está chegando nesse vídeo, eu já peço para você deixar a curtida aí, tá? Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Já é inscrito? Aí compartilha, tá? Compartilha nos grupos de torcedores do Vitória, grupo de parentes, grupo de amigos, porque a gente está crescendo cada vez mais aí com a dupla Bavi e a gente ainda tem muita margem para crescimento. Por isso eu sempre reforço aqui nos jogos das duas equipes que a gente está crescendo, mas a gente pode crescer mais, tá? Dupla Bavi tem uma torcida gigantesca e a gente quer cada vez mais torcedores aqui acompanhando os conteúdos da dupla. Também agradecer aos nossos parceiros, super importante aqui, Montebello, A10, Village, Porto de Galinhas, Indaiá e Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, sempre reforçando, a aposta é para quem tem mais de 18 anos e é para você se divertir, tá? A aposta é entretenimento, não é investimento, troquinho do pão, nada além disso, jogue com responsabilidade. Ícaro Análises, tudo bem com você? Mais uma vez juntos aqui, agora para falar de Vitória 1, Bahia de Feira 0. Mais uma vez, aquilo que a gente conversou no último conteúdo, né, do Vitória, na derrota pro Flamengo por 2 a 1. A gente falou aqui, pô, Vitória para fazer um gol, pô, parece que tem que dar tudo certo, enfim, a bola para entrar é um parto. E hoje, mais uma vez, né, demorou para sair o gol, mas saiu e a equipe conquistou aí 3 pontos que para a classificação são importantes. Mas eu já pergunto de cara, a atuação foi satisfatória? Não, acho que boa noite, Fábio, boa noite, nossos queridos ouvintes Bom dia, boa de tarde, casa, boa né? noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite também para a pessoa se inscrever no like, ou deixar o like e se inscrevendo no canal. Mas assim, a atuação do Vitória foi ruim, mas não é a atuação ruim de um time que está tendo tempo para treinamento e hoje demonstrou muitas dificuldades em furar essa linha de 5 do adversário, sabe, Fábio? Porque por mais que o Vitória teve muita posse, a equipe do Bahia de Feira não tivesse agredindo tanto o Vitória, mas o Vitória pecou muito nessa entrada no último terço, sabe? No momento que a equipe adversária está recuada e o Vitória precisa furar essa defesa, sabe? Eu não sei até que ponto é falta de criatividade do Jair, sabe? Falta de criatividade nele, eu não sei se é falta de ideia, sabe? Mas de como superar essas defesas, sabe? Contra times inferiores, que foi o caso do Bahia de Feira hoje, e muito provavelmente será o caso do Galícia no domingo, que também marca com linha de 5 atrás, sabe? Então, assim, o Vitória, tecnicamente, tem alguns jogadores que não deveria passar o sufoco que passa. Porque contra o Flamengo foi muito mais uma situação de, talvez, de acabamento, sabe? Hoje, na minha visão, foi muito mais de construção. Quando o Vitória chegava pelos lados, tanto com o Ramon de um lado, o Nathan Mendes do outro, o próprio Matheus Silva, sempre pecava nos cruzamentos, sabe? Nesse penúltimo passe para chegar alguém para a finalização. Teve até um lance, uma tabela, acho que de Eric e do Nathan Mendes, e aí o Nathan Mendes cruza para o centro da área, que a gente chama de funil, e aí o Mateuzinho, numa afobação, não sei porquê, ele acaba finalizando de direita, que não é o pé dominante dele, sabe? O pé ruim. E aí a bola é isolada. Eu acho que tem muito da falta de criatividade do próprio treinador para furar essas defesas, mas também os jogadores em si nessa finalização, sabe? De procurar evoluir, procurar melhorar, ter um pouco mais de calma na hora de chutar, de finalizar, sabe? De bater na bola. Eu acho que é um pouco dessas duas coisas. Muito bem, vamos conversar sobre esse jogo. Vamos começar pela escalação, porque tivemos novidades, né? Lucas Arcanjo hoje, né, voltando depois de um tempo, né? Hoje sem 3 zagueiros, né? Hoje ali a gente teve Camutanga e Neres como a dupla de zaga. Tudo bem que às vezes o Kaique ali também fecha, né?
a linha de 5, mas hoje não foi nem necessário, né? Porque o Bahia de Feira nem foi um Não time agrediu. que agrediu, então foi um Bahia mais ofensivo, mas realmente ofensivamente deixou a desejar. Mas antes da gente entrar nos 90 minutos, né? Falar o primeiro tempo, depois segundo tempo, enfim, alterações. Essa escalação te agradou para esse jogo? Era o que tinha de melhor? Muita gente pediu o Marinho para começar jogando já, mas também não jogava um tempo, né? Então, enfim, é, foi correta a decisão do Marinho entrar só no segundo tempo ou já era para ter começado com ele? Como você avalia essa escolha inicial aí do Jair Ventura para o jogo de hoje? Rapaz, sabe, na coletiva, eu estava agora há pouco, ele falou que não começou com o Marinho porque o Vitória precisa se classificar, né? Então ele meio que não quis começar com o Marinho logo de início, muito por conta dessa falta de ritmo, sabe? O Marinho não jogava desde outubro do ano passado. Aí fez alguns minutos contra o Flamengo na semana passada, hoje já entrou um pouco mais. Então acho que ele vai soltando o Marinho aos poucos, sabe? Para ele não. Eu não sei até que ponto também ele já começa a titular, ele pode estar abaixo fisicamente, sabe, dos outros, porque ele tinha um, sei lá, 4 meses que não jogava, então ainda tá Isso. pesando. O Bahia de Feira tá treinando, sei lá, desde o final do ano passado, sabe? Então é um time que já fisicamente está melhor. E ele fala justamente isso, por não querer começar com o Marinho e que precisava se classificar, então vou dar oportunidade com quem já vem jogando, já vinha jogando, para poder não perder tanto nesse ritmo de jogo, sabe? Mas, no geral, me agradou absurdamente a volta de Lucas Arcanjo. Graças a Deus ele voltou, porque Gabriel não tem a menor condição de jogar pelo Esporte Clube Vitória. Neres, um amigo me disse que alguns outros clubes estão interessados, então foi por isso que ele acabou começando jogando hoje, sabe? Muito por conta para os clubes verem, opa, ele está jogando, ele está em atividade, ele jogou o último jogo, sabe? Então, é o que me disseram, não sei se é verdade, Mas sabe? dá para abrir mão do Neres? Assim, tudo bem que o Neres não é unanimidade, mas, pô, para quem joga com 3 zagueiros, não tem tantos zagueiros assim no elenco. Rapaz, eu acho que é porque eu não sei até que ponto a diretoria quer negociar, já a comissão de Ventura não quer trabalhar com o atleta. A torcida eu sei que odeia, eu não suporto mais Neres. Disso aí eu tenho certeza. A torcida não quer ver Neres no Barradão Pitada de Ouro. Mas eu não sei até que ponto o Vitória quer negociá-lo, se ele quer ficar, se ele quer sair, sabe? Eu realmente não tenho informação sobre isso, sabe? Então, foi o que me volta a repetir, foi o que me disseram, que ele jogou hoje de titular, muito, tanto é que ele é sacado no intervalo do jogo. Aí o Kaique é recuado para a zaga, e aí ele tem o Baralhas, tem o Martinez, e aí ele coloca o Aitor no lugar do Neres, justamente isso. Aí tem o Aitor também mais por dentro e tal, sabe? Então, acho que para o que tinha Martinez, me surpreendeu bastante. Eu gostei muito da estreia dele, não conheci o futebol dele. Ok, que o Bahia de Feira é uma equipe tecnicamente muito inferior à do Vitória, mas eu gostei do cartão de visitas não pelo gol, tá? Muito antes dele fazer o gol, ele já estava muito bem do jogo, fazendo virada de bola de um lado para o outro, pegando, sabe, verticalizando, conduzindo a bola, dando dinâmica que às vezes não acaba acontecendo com o Kaique da vida, por exemplo, sabe? Indo muito na defesa, ele Baralhas trocando muito de posição. Então me agradou essa estreia do Martínez, e o gol foi a cereja do bolo, sabe? De uma atuação que foi, para mim, ele foi o melhor em campo. Muito bem. Já adiantou o campinho, hein, Ícaro? Mas calma, calma que a gente vai chegar lá. Mas vamos falar sobre o jogo. Você já falou um pouquinho dessas dificuldades, né? Vou até aqui é, trazer um pouquinho dos números da partida, porque foi um jogo onde o Vitória teve muitas finalizações, né? Mas poucas de fato perigosas, né? Assim, no total. Foi muito cruzamento. Né? Se a gente for pegar até contra o Flamengo, né? O Vitória teve mais facilidade em algum momento do jogo ali para chegar no terço final e criar jogadas do que exatamente no jogo contra o Bahia de Feira. Você falou que não sabe se é a questão do Jair Ventura, não ter muitas ideias, ou também se pode ser uma questão técnica do time, assim, um time que tecnicamente vai ter dificuldades contra qualquer time fechado, mesmo que esse time fechado seja o Bahia de Feira, que era um time alto, né? Então até não entendi muito o Vitória cruzar muita bola, acabou não surtindo efeito na maioria dos lances. Mas isso é a grande preocupação do jogo de hoje, essa questão do Vitória
ter uma dificuldade de criar. Tudo bem que no Brasileirão isso não vai ser tão corriqueiro, né? Enfim, geralmente os times jogam contra o Vitória ali meio de igual para igual. Ninguém joga contra o Vitória se defendendo, né? Mas essa questão da pouca produção efetiva, né? Porque ficou muito com a bola, finalizou e tal, mas assim, o gol saiu ali depois de um parto. Isso foi o grande problema do Vitória hoje e por que isso aconteceu? Rapaz, por que aconteceu? Ó, teve até justamente na coletiva de hoje também o queridíssimo PH da notícia, meu amigo. Ele questionou o Jair Ventura muito sobre por que, que o Vitória não é uma equipe que finaliza muito de fora da área, sabe? Ele ficou incomodado com isso. E o próprio Jair acaba respondendo que quando ele chama o Marinho, justamente o Marinho, ele traz o Marinho para ir para o jogo, ele fala: eu quero que finalize mais de fora da área. E aí o Jair disse que essa falta de finalização de fora da área dos jogadores do Vitória é muito por conta das características deles, sabe? E aí eu acho que isso aí você pode ser trabalhado, você pode ser analisado através de vídeo, de palestra, de pegar esses pontos aí. Ó, esse lance aqui dava para ter feito o quê? E questionar o jogador que estava com a bola no pé, sei lá, um Baralhas da vida, um Mateuzinho, um Renato Kaiser, um Aitor, um Martinez, sabe? Chega assim, dava para ter feito o que aqui, dava para ter finalizado, sabe? Acho que tudo isso pode ser conversado, analisado, mostrado, sabe? E a partir dali você acaba corrigindo isso, sabe? Então, assim, já no brasileiro, talvez o Vitória vai acabar tendo até mais espaços, porque o Vitória não será protagonista da partida. Quando o Vitória precisa ser o protagonista através da posse de bola, da organização ofensiva, sabe? De ter que criar as suas chances mais construindo do que meio que reagindo, o Vitória tem dificuldade, sabe? Então, no Campeonato Brasileiro, isso não será muito exposto. Mas o Vitória até saiu uns dados um dia desse aí que o Vitória tem a equipe que criou mais chances no Campeonato Brasileiro, sabe? Isso muito por conta do modelo de jogo do próprio Vitória, do Jair Ventura. De ser esse time de esperar mais, sair em contra-ataque em transição, pegar o adversário com linha alta, exposto, desarrumado, e acabar atacando e saindo na cara do gol, sabe? Então, eu acho que vai ter a parada agora aí. O Vitória terá quase um mês aí de descanso. Então, eu acho que eu irei questioná-lo ao Jair no domingo justamente sobre isso. O que é que ele poderá fazer de diferente para poder não sofrer tanto, sabe? Todos os times no mundo, ou a maioria deles que enfrentam linha de 5, possuem dificuldades em furar a defesa. Só que um Vitória contra o Bahia de Feira, dentro do Barradão, ter tanta dificuldade assim, eu acho um absurdo. Uma coisa são os times do Campeonato Brasileiro, que o nível ali é todo mundo nivelado, sabe? Meio a meio ali, pau a pau, então dá para você entender. Mas contra o Bahia de Feira no Campeonato Baiano não dá. O Vitória tem tantas dificuldades para, pelo menos, colocar o goleiro adversário para trabalhar, sabe? Muito bem. Sobre o jogo, né? A gente teve um primeiro tempo ali onde o Vitória finalizou só 6 vezes, né? Até 4 foram no alvo. Até me surpreendeu, tá? O número aqui das finalizações do Vitória no total do jogo: 17, 9 foram no alvo. Tá? Foi até um número que eu até. Porque foram muitas finalizações ali sem muito perigo também, né? Sim. Muito fora da área ali, aquele chute fraquinho que o goleiro nem faz, não tem tanto trabalho. Mas foi um Vitória que, no segundo tempo, ele teve mais chances do que no primeiro. Né? No primeiro ele finalizou 6 vezes, no segundo ele finalizou 11. E sofreu menos defensivamente do que no primeiro tempo. Né? No primeiro tempo o Bahia de Feira também chegou sem grandes chances, né? Também chute de fora da área ali, que o Lucas Arcanjo não teve muito trabalho, mas chegou até com mais perigo do que no segundo tempo. Conta um pouco da história do jogo aí, sobre o primeiro, sobre o segundo tempo e os lances que mais te chamaram a atenção, Ícaro. Rapaz, é justamente isso aí que você falou, porque às vezes a gente olha os números, aí fala, pô, tal time finalizou 15 vezes, aí 7 foram no alvo, vamos supor assim. Mas como essas finalizações foram no alvo? Foi finalizações difíceis? Foi finalização que o atleta finaliza e o goleiro não teve dificuldade nenhuma para encaixar a bola desviou, sabe? Então a gente precisa entender também, entender direito como ler os números, sabe? Ver o jogo para poder contextualizar como você trouxe muito bem aqui. Justamente isso.
chutava, mas nada que obrigasse o goleiro adversário a trabalhar muito, a fazer defesas absurdas, defesas milagrosas, sabe? O Vitória que teve a posse, e assim, acho que foi muito pouco hoje pro nível do Vitória e pro nível do adversário. E pro que o Vitória, pelo menos, almeja no ano de 2026, sabe? Acho que o Vitória ainda está devendo. Já não acho que a equipe esteja sofrendo tanto fisicamente. Acho que já conseguiu chegar em um nível ali já de boa para um pouquinho maior de alta competitividade, sabe? Como foi o jogo contra o Flamengo, mas um Vitória que eu não sei por quê, tem essa dificuldade não só de hoje, até um outro colega também aqui da mídia baiana, não sei, com certeza você deve conhecer, Anderson Matos, do canal do Dinâmico, meu amigo, Dina, Sim. ele até falou que quando o Vitória precisa propor, é um vazio de ideia, sabe? Então, eu acho que ganhou, foi justo, mereceu ganhar, tá? Mas poderia ter feito um pouco mais, sabe? Não é um time que está jogando quarto e domingo, não é era um time que estava com os seus principais jogadores, sabe? Contra um adversário. Eu nem sei qual é a divisão do Bahia de Feira. Agora eu realmente não sei. Se está na Série C, na Série D. Então, assim, Na dava para D o não Vitória. tá, né? Ou na C não tá, ou tá na D, deixa eu É, pesquisar aqui. então, assim, o Vitória não pode fazer isso com o torcedor, sabe? Já perdeu um clássico dentro do Barradão, já tomou uma goleada para o Palmeiras, perdeu um jogo para o Flamengo que teve um pênalti a favor. Então, assim, eu ainda acho que o Vitória está devendo e precisa, o quanto antes, dar esta resposta boa ao seu torcedor, sabe? Uma boa atuação, sabe? Uma atuação, porque o jogo contra a Juazeirense teve uma expulsão na equipe do Juazeirense, sabe? Foi 4-0 e tal, mas foi muito pouco, foi na véspera do Bavi. Então, Vitória ainda E o está gol saiu devendo cedo muito. também, né, nesse jogo, então É, facilita, né? Esse jogo de então, hoje, assim, à medida que o tempo ia passando e o gol não ia saindo, parecia mais distante, inclusive, o gol. e mais ansiedade, né? Os jogadores ficam mais Isso. ansiosos, a torcida fica mais impaciente, então acaba se tornando um furacão, sabe? Mas é isso, velho. O jogo do Vitória acho que não tem muito do que a gente se estender, não, porque foi algo assim repetitivo durante quase os 90 minutos, sabe? Mais os acréscimos. Foi um ataque contra a defesa, né? Com o Vitória aí sem, sem tanta qualidade, né? Para criar chances tão claras. Foi o gol, né? Até como o gol sai, né? Foi um gol muito mais na força, né? Do que na qualidade, né, Ícaro? O gol do Martins, né? O próprio lance ali é um jogo. É um gol de Bate, bate-rebate, rebate. sobra pro Martins que ele finaliza forte, frontal, passa por todo mundo, né? Tinha vários jogadores na frente do goleiro ali e a bola passa é gol, né? É muito. Foi um resultado muito mais construído na imposição do que na técnica. Com certeza. E assim, nós temos que ver também eu não sei se já pode falar agora, não. Vamos esperar o campeão, né? Tem um jogador Isso. que precisa ser muito criticado e eu vou ter que criticar, porque ele tá quebrando a bola, velho, e ele precisa ir pro banco de reservas. Muito bem. Vamos agora pro campinho, então? O jogo é isso, né? Não tem nem muito que se estender. Foi um jogo ali de uma nota só. O Vitória pressionando, fez o gol no abafo e é isso, 1-0, 3 pontos é o que importa. Daqui a pouco a gente fala da situação para a última rodada, tá? A gente vai, até peço pro Alan Roberto separar a tabela e os jogos, que aí depois do campinho a gente conversa com o Ícaro aqui o que está em jogo nesta última rodada do Campeonato Baiano pro Vitória. Bom, vamos começar com o Arcanjo. Não teve que trabalhar tanto nas bolas que foram, ele Foi defendeu seguro. tranquilo. Nota 5 para Arcanjo. Acho que Amarelinho, né? na Regular. média aí, regular. Acho que nada de muito absurdo. Não fez Muito bem, então. o básico. O Arcanjo jogou hoje, né? Segundo o Jair Ventura, né? O Gabriel sentiu incômodo, né? Por isso que não atuou. Mas você acha que, por exemplo, os dois estando à disposição, quem Não, o Jair Ventura vai poupa tempo, escolher? tem que poupar tempo nisso aí, viu, Fábio? Lucas Arcanjo, muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas o Jair Ventura também pensa isso, você acha? Rapaz, considerando a forma que ele trabalha, acho que o goleiro titular dele é o próprio Lucas Arcanjo.
é um ídolo da torcida, é um goleiro que não deve nada para ninguém, é um dos melhores goleiros do Brasil, já foi um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, e ele só acabou saindo do time porque teve uma grave lesão, sabe? Mas não tem a menor comparação Lucas Arcanjo com o Gabriel, nem qualquer tipo de dúvida. Acho que nem ele tem, nem o próprio Gabriel deve ter, ele deve achar que ele vai ser titular com ele e Lucas Arcanjo estando 100% os dois. Não existe isso. Também concordo. Eu acho que o Lucas Arcanjo é mais goleiro. Acho que o Muito Gabriel faz mais. muitas defesas, assim, até que chamam a atenção, mas ele é meio irregular, né? Toma uns golzinhos ali meio. A Eu galera não até brinca expo... aqui que É, a galera brinca aqui que ele é muito chama-golaço. isso, é. Mas assim, Então, ele tem uma coisa que chama muita atenção dele, Fábio, às vezes ele é muito lento na reposição dentro do barradão. Ele faz um encaixe, controla a profundidade, ao invés dele já acelerar na saída de bola, assim, ele demora, ele olha o jogo, sabe? E às vezes uma coisa que ele já poderia ligar um contra-ataque, e aí o time adversário recompõe e não consegue, o Vitória já não consegue mais pegar o adversário aberto, sabe? Então acho que falta esse time a ele de ser um pouco mais ágil, sabe? muito bem. Então, amarelinho pro Lucas Arcanjo, né? Vamos ver se ele segue na titularidade. Já tá recuperado. Se jogou hoje é porque tá recuperado. Vamos ver se na última rodada, né? No próximo jogo contra o Galícia, quem o Jair Ventura vai escolher. Bom, vamos para a dupla de zaga, né? Camutanga e Neres. Rapaz, eu gostei do Camutanga hoje nos duelos pelo alto. Sempre quando vinha bate-rebate, ele foi bem. Eu gostei, eu vou dar uma nota 6 pro o zagueiro que se chama Camutanga. Muito bem. Nota 6. 6 é amarelinho, viu? Eu tinha esquecido, me perdoe. É amarelo, é média. 5, É 6 é média. regular. É. 7 já é o verdinho. Você quer o Pronto, 7 então ou o 6? como o 6 para ele. 6 é amarelo ainda, viu? Isso, pode dar um amarelo para ele mesmo. Ah, então vai por amarelinho de regular pro Isso. Camutanga. Eu esqueci, né? Icaronalis é bem exigente, tá, galera? Não esperem verdes, distribuição de verdes aí Ah, pelo campinho, porque o homem é exigente. E o Neres? rapaz, o Neres eu vou dar nota 5 também, viu, Fábio? Acho que ele não comprometeu defensivamente, mas ofensivamente também ele não agregou muito ao Vitória. Logo quando ele chega aqui em 2024 e tal, que ele passa a ser titular, ele até joga bem, era um zagueiro que criava muitas chances, construía o jogo, tal, bom passe. Mas ultimamente ele não tem feito isso, não sei se é falta de confiança, o que é que ele está passando, os jogadores passam muitas coisas que a gente não sabe, não tem a menor informação, mas eu vou dar um amarelinho para ele, nota 5. Muito bem, todo mundo amarelado até agora. Vamos para as laterais, né? Natan pela direita e o Ramon na esquerda. Cara, pro Natan eu vou dar um vermelho. Eu não gostei do jogo dele hoje, principalmente tanto ele quanto o Ramon, tá? Eu não gostei do jogo de nenhum dos dois, mas pro Natan vai ser o, o vermelho é o quê? É o zero não, né? O vermelhão é 0 ou 1. É tipo ruim, Não. péssimo. O Então para ele vai laranja que ser é só ruim. Só foi. laranja Tá. para ele, laranja pro Natan. Laranja pro Natan. Isso. Laranja é Laranja um pro Natan. 3 ou 4. Nota 4 para ele, nota 4 para ele. Eu não gostei dele no último terço, não me agradou bastante, então para ele vai ser uma nota 4. E o Ramon E na o, esquerda. esse daí é zero, vermelho. Ramon tem feito muitas partidas abaixo. Fisicamente ele é muito privilegiado, é rápido, é veloz, mas ele está devendo muito quando ele chega no último terço, e não é só o jogo de hoje não, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Bahia, ele tem pecado muito, 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 muito. Então, assim, mais um jogo ruim dele em sequência, sabe? Então, ele está devendo muito em 2026 e eu não sei por que ele continua sendo titular do Esporte Clube Vitória. Não tem muita opção também, né? Assim, tem um moleque da base, acho que é o Cauã Vitor. Poderia estar ganhando a oportunidade, sabe? Jogou bem a Copinha, jogou alguns jogos do Baiano. Eu acho que ele poderia ser esse titular, poderia entrar 45 minutos, sabe? Ter essa revezar um pouco, mas
são escolhas do professor Jair Ventura. E o glorioso o Jamerson, tá Eu acho machucado? que ele mas eu acho que ele teve alguma lesãozinha besteira novamente. Senão, eu acho que É, ele, não, muito provavelmente ele teria entrado no jogo de hoje. ele só foi relacionado contra o Remo, né? Na primeira rodada, de lá Ah, pra cá, e não. ele entra até bem, ele participa do segundo gol. Ele entra bem Isso. contra o Remo. Então, sem poucas opções, né? O Ramon, que terminou a É. temporada passada como titular, segue aí como titular. Mas ele e o Natan cruzaram muito e não deu em nada, né? Os cruzamentos dos dois, né? Pois é. Pouca Acho que assertividade no. então os dois aí com notas baixas, né? O laranjinha pro Natan e o vermelho pro Ramon, tá? Bom, vamos começar agora pelo Kaique, né? Que jogou como volante, depois ali quando o Nery saiu, foi pra zaga, e aí? Rapaz, para Kaique vai ser nota 6, viu? Um amarelinho para ele ali de regular. Acho que é um jogador que entrega muito ao grupo, essa versatilidade dele de jogar como meio-campista e depois ser recuado como zagueiro. Na minha visão, eu acho que ele já deveria começar a ser escalado de zagueiro ao lado de Camutanga ou de um Lucas Cândido da vida, Luan Cândido, esqueci agora o nome. Acho que é Luan Cândido, né? O Isso. lateral esquerdo que joga de zagueiro. Então, eu acho que ele já deveria começar a ser titular já como zagueiro e não ser alternado durante o intervalo, sabe? Então, mas ele faz ali o feijão com arroz. Às vezes ele não aparece tanto pro jogo como um Baralhas da vida aparece, ou como o Martins apareceu hoje. Mas é um atleta extremamente importante para esse modelo de jogo de Jair Ventura. Muito bem, o famoso polivalente, né? O nosso É. glorioso Kaique, que fica com amarelinho e Baralhas. Rapaz, pro Baralhas eu vou dar nota 6. Eu acho que não comprometeu defensivamente. Ofensivamente também, até uma questão do próprio Jair Ventura de gostar, e muito por conta desses alas, tanto do Natan quanto do Ramon. Então acaba que os volantes do Vitória têm que fazer um jogo muito por fora, sabe? De jogar muito fora do bloco, às vezes não verticalizar tanto por dentro do bloco. Então eu vou dar uma nota 6 pro Baralhas. Bom, vamos agora pro Martins, né? Autor do gol. E aí, foi, Isto, foi só o gol ou ele jogou bem mesmo? jogou bem, jogou bem. Ele vai ganhar um verde, nota 10. Nota 10 para ele. Ah, então bota o verde mais verde aí, viu, Alan Roberto, pro Martins. Um Ele dos poucos jogou que se muito salvam bem. aí. Não, ele jogou muito bem hoje. Muito bem mesmo, muito bem mesmo. E assim, eu não conheci o futebol dele, então fiquei realmente assim encantado. Eu até falava com os amigos na arquibancada que eu quero ver, que eu quero que ele repita isso em alto nível, sabe? Aqui pelo Vitória. Em jogos grandes, em jogos complicados contra o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Bahia depois dessa pausa de um mês, ou o Atlético Mineiro que o Vitória vai enfrentar, sabe? Então eu quero vê-lo atuando no mais alto nível contra times do mesmo nível superiores tecnicamente ao Vitória. Muito bem. Então, Martins aí, avaliação positiva, bem positiva, né? Já imagino que seja eleito aí o melhor em campo, mas vamos aguardar. Vamos agora pro setor ofensivo, Eric. Rapaz, esse é outro aí também que tá muito abaixo em 2026, está devendo muito. Não gostei do jogo dele hoje de novo. Então, pro Eric aí, meu parceiro Alan, dá um amarelinho para ele, nota 5, nota 5 para ele. Não acho que foi um desastre, mas também não acho que foi tudo isso. Inclusive, é outro também que, para mim, tem que comer um banco. Acho que Marinho vai fazer titular bem já no para ele. próximo? Titular, não sei, mas ele pode jogar com o Mateuzinho por ali, sabe? E o Aiton voltar a ser Uhum. titular. Enfim, ele tem alternativas. Ele tem alternativas no ataque, nas pontas, pelo menos. De centroavante, nem tanto, mas nas pontas ele tem muita alternativa. Ele tem Oswaldo, ele tem Mateuzinho, ele tem Eric, ele tem o próprio Marinho, sabe? Ele tem Fábio. Então, ele tem jogadores de características diferentes e que podem atuar por ali. Muito bem. E o Mateuzinho? Mateuzinho, eu gostei do jogo dele hoje, muito bem por dentro, girando, mudando de condução, sustentando essa bola, sofrendo a falta, ele acaba tomando muita porrada.
ele jogando por dentro, um jogador que agrega muito nesse giro, nessa sustentação da bola, mas na finalização dele ele é um pouco abaixo. Vai ser amarelo para ele, viu, Alan? Amarelo para o Mateuzinho. Vou dar uma nota 6 para ele. Eu acho que essa finalização fraca dele, ele ainda não coloca em uma prateleira superior, sabe? Ele tem muita dificuldade na batida de bola, e acho que ele poderia buscar evoluir isso o quanto antes. Errou demais o Mateuzinho, né? Mas o Mateuzinho é aquele jogador que, sim, ele erra muito, porque ele participa muito do jogo também, né? Ele tenta muito, né? E É. assim, por mais que ele erre muito, ele erra tentando e erra fazendo coisas ofensivas para frente, sabe? Coisas que geram perigo. Então não dá para dispensar um jogador que nem ele. E o Kaiser? A bola não chegou Rapaz, no muito para caso, ele ou ele também não contribuiu? eu acho que é muito mais que a bola não chegou para ele, para o Kaiser. Eu acho que ele não teve tanta culpa hoje por seu desempenho ter sido ruim. Acho que isso é muito mais por conta de Jair Ventura no coletivo dele. Acho que acabou prejudicando o Renato Kaiser, esse bloco baixo do Bahia de Feira. E o Vitória não soube como fornecer tanto a comissão técnica quanto os jogadores em campo. Não souberam o que fazer para fornecer as melhores oportunidades para o seu centroavante, que é o homem gol, sabe? Então, assim, eu não posso cobrar muito dele, mas também não teve nada ele foi desastroso, ou ele perdeu um pênalti, como foi contra o Flamengo. Acho que foi dar nota 5 para ele e tá tudo certo. Então, amarelinho também para o Renato Kaiser. Vamos para os jogadores que entraram, né? Os primeiros foram o Cantalapiedra, né? Que entrou, e quem mais entrou? Os primeiros ali. E o Matheus Silva, né? Exatamente. E aí? Jogaram o Exatamente. tempo todo, os 45 minutos finais, contribuíram. Rapaz, vamos começar pelo Aitor. Eu gostei dessa entrada dele no meio. Eu já queria vê-lo jogando assim. Ele até atua pela direita, uma posição diferente. Ele é muito mais de fazer esse da esquerda, aberto na esquerda para dentro. Então, ele jogando meio que de pé trocado. Me agradou, gostei, é verdade que foi um adversário de um nível técnico baixo, mas ele até teve umas duas finalizações assim, teve uma finalização de longe que ele dá um chutaço, o goleiro faz uma belíssima defesa. Tem um cara a cara, né? Ele sai na cara do goleiro. Então eu gostei do Aitor nessa posição diferente, mas fazendo a mesma função, tá? A mesma função ali desse ser esse ponta que atua por dentro, mas ele joga muito pela esquerda, no pé aberto, e hoje ele jogou de pé trocado, sabe? Então me agradou bastante o jogo do Aitor. Ele vai ganhar aí um verde claro pela entrada dele, eu gostei. Vou dar um 7,5 para ele. Bom, então verde claro aí pro Cantalapiedra e o Matheus Silva. Matheus Silva. Rapaz, Matheus Silva é um caso curioso, porque o próprio já disse que ele não pode jogar em. Porque hoje, pode repetir, o adversário era fraco. Mas quando é linha de quatro, dois zagueiros só, o Matheus Silva tem dificuldades em defender. E quando o Vitória joga com esses três zagueiros, ele tem mais liberdade para atacar, então ele acaba tendo cobertura. Kaique, Baralhas, Dudu, que joga por ali, entram nessa linha defensiva, enquanto ele está lá aberto, longe, e aí acaba meio que compensando essa subida dele, sabe? Então, assim, eu também não gostei muito do jogo dele, então vai ser um amarelo para ele, nota 5. Bom, nota 5 aí, amarelinho pro Matheus Silva. Temos ainda Oswaldo, Marinho e Lucas. Marinho, ele chegou fazendo uma fumacinha ali, mas nada assim que de absurdo. Tem um corte bonito que ele dá, e aí ele acaba errando o passe. Você chegou a assistir o jogo, Fábio? Assisti. Lembra uma hora que ele tá de frente assim, ele pega a bola, ele finge que vai chutar, corta o adversário, Sim, dá um carrinho e tal, e ele erra o que é uma passe na frente, jogada sabe que era? típica de Marinho, né? Ele É, acaba exatamente. querendo enfeitar demais, né? Ele podia fazer mais, às vezes, mais o simples, né? Ser mais objetivo. Exato. E aí ele acaba jogando para fora, não, erra o passe, dá no pé do adversário. Então, assim, vai ser uma nota 5 para ele, para Marinho.
Acho que não comprometeu também, entrou querendo, buscando mais o jogo, fazendo diferente, mas nada de eu coloque, nossa, mas ele teve uma atuação, mudou o jogo, sabe? Ou algo do tipo. Então, nota 5 para ele. Muito bem. Temos ainda o Oswaldo e o Lucas ali, né? Lucas Silva, né? O sobrenome. Tá Lucas aí. Rapaz, eu vi muito pouco dele, então vai ser um branco para ele aí. Não, Entrou no final não também, teve né? muito, não tem muito do que analisar, então vai ser um branco para ele aí. E tá tudo certo. Um, uma nota E, 1. e o senhor Oswaldo. O vovô, assim, infelizmente, ele está perdendo chances, está jogando muito pouco, mas é um cara que é ídolo da torcida, tem um respeito. E assim, eu também vou dar um branco para ele, não acho que fez algo assim de excepcional, como ele já mostrou em 2023, 2024. Então vai ser um branco pro vovô também. Acho que ele não comprometeu, mas também não fez nada que mudasse a cara da partida assim também, sabe? Muito bem. Então, sem nota pro Lucas e pro Oswaldo, né? Melhor em campo não tem nem discussão, né? A maior nota foi do Martins, então é dele, né? Ah, com certeza. Craque da partida. Gostei muito dessa estreia dele, muito mesmo. Muito bem. Então, avaliação máxima aí pro Martins, que fica com a nossa estrelinha de melhor em campo. E o Jair Ventura? Nota 4 aí para ele vai ser o quê? Um laranja meio amarelado ali. Nota Olha, 4 pro tá 4, professor. hein? Muito bem. Então, fica aí com o laranjinha aí, apesar da vitória. Nenhum regular pro nosso querido Jair Adventure. Hoje ele foi, jogou ofensivo, Não não gostei. jogou com três Não me agradou, zagueiros. não. Não me agradou, não. Acho que ele pode fazer mais. Eu estou fazendo essa crítica porque eu acho que ele pode fazer mais. Muito bem. Então, laranjinha aí para o nosso querido Jair Ventura, né? Então, todo mundo avaliado do Vitória. Vamos falar um pouquinho da tabela? Bom, para a gente fechar, vamos falar dessa classificação, né, do Campeonato Baiano. A vitória de hoje do Vitória foi muito importante, né? Abriu 3 pontos ali para a equipe da Jacuipense, que fecha. Ali é o primeiro time fora, na verdade, né, do G4, mas tem um detalhe, tá? Juazeirense e Barcelona de Ilhéus jogam quinta-feiras. Se a Juazeirense vencer, ela entra nesse G4, né? E a diferença cai para 2 pontos. E aí o Vitória ainda fica ameaçado. Se ele perde do Galícia e os times ali ganham, né? O Jequié ganha, Porto e Juazeirense se enfrentam, né? Tem um vencedor nesse jogo. O Jacuipense vence o Bahia de Feira, por exemplo, né? Então o Vitória pode ser ultrapassado. Mas fato é que encaminhou bem, né? Assim, é improvável que o Vitória até perca do Galícia, né? Pelo menos um pontinho no Barradão deve conquistar e esse ponto é suficiente aí para manter a equipe dentro do G4, mas tem a briga pela segunda colocação, Ícaro, para jogar o jogo único da semifinal no Barradão, que é melhor do que Oh, viajar ou para Jequié ou para Porto Seguro, né? com certeza. E considerando o Vitória com força total, o Vitória muito provavelmente vai conseguir vencer o jogo, vai aos 16 pontos e vai conseguir essa segunda colocação. São 2 jogos em casa. O Vitória tem E obrigação. não tem Brasileirão, né, no meio de semana, então não tem para que poupar, né? Exatamente. E acho que na semana passada, após a coletiva do Flamengo, Jair Ventura falou que o Vitória iria nos últimos 2 jogos com força total. Então, é um time que com certeza vai conseguir fazer a lição de casa, o básico, vai sair com os 3 pontos e conseguir encaminhar essa classificação, que será muito importante disputar dentro de casa, né? A semifinal. Por mais que o Vitória não esteja disputando nenhuma competição sul-americana, então vai até acabar sendo bom, mais um mês aí, de quase um mês, né? De pré-temporada de novo, ter mais É. tempo para trabalhar, para treinar, para corrigir os erros, para reforçar suas ideias, sabe? Então eu vejo com bons olhos essa parada. Como o Bavi, né? Ia ser Bavi na próxima rodada, né? Mas como o Bahia tem um jogo pela Libertadores, então. Não, o Bahia só joga na Libertadores caso se classifique na semana que Ah, vem. na verdade, qual é o jogo que vai ser cancelado? É o Bavi, dia 11 de março.
Caso o Bahia Não, passe mas de... pelo Brasileirão, né? Porque O o Bahia é Vitória... Chapecoense. É o Chapecoense. O Ah, então o Bahia Vitória consegue. joga no próximo meio de semana? Não. Vitória só joga agora domingo e depois para um mês aí, 3 semanas. E aí Isso, o Bahia que teria um jogo na semana que vem contra a Chapecoense. E Ah, aí não muito vai bem. Então é jogar. isso. É o jogo pela Brasi- quarta rodada. Brasileiro. Ah, é contra o Botafogo, é isso, Botafogo, entendi. é. É o Botafogo que também tá na pré-Libertadores. Então os próximos dois adversários do Vitória estão na Ah, pré-Libertadores. tá. É isso, É isso mesmo, Entendi. né? É. O Botafogo vai jogar o jogo da volta na quarta que vem, que seria o jogo contra o Vitória, então esse jogo foi adiado. O Bahia, se avançar, né, contra o O'Rings, aí também vai ser adiado o jogo que seria no começo de 11 de março, né? O março. Bavi. 11 de março. 11 de março. Isso. Então aí o Vitória vai passar um tempinho, hein, sem entrar em campo no Brasileirão. Vou até ver aqui quando ele volta, porque quinta rodada seria o Bavi, também não vai ter, ele Volta só vai contra voltar. o Atlético Mineiro, Isso, dia sexta 14, eu acho. rodada, 14 no de março, é Barradão, isso? dia 14. É isso mesmo. É quase um mês, né? Então é bom, Exato. né? Reforço chegando aí, Marinho chegando, Martínez, enfim. Galera se entrosando ainda, então vai ser um período importante. Só vai ser ruim porque certamente vai estar ali na zona de rebaixamento e tal, mas com jogos a menos, né? 2 jogos a menos em relação a quase todo mundo. Mas vamos ver, né? Inclusive o Bahia perdeu, né, do O'Rings, então, enfim, se o Bahia for eliminado, tem Bavi. Então, no dia 11 vai ser um pouco menos aí a espera da volta do Vitória à Série A. Bom, mas é isso, né? Campeonato Baiano, a última rodada será no domingo, tá? Todos os jogos, com exceção de Atlético de Alagoinhas e Bahia, que foi pro sábado, porque o Bahia joga na Libertadores, pediu para antecipar esse jogo, para ter um tempo maior de preparação, e o Atlético de Alagoinhas também já tá rebaixado, um jogo que não influencia em nada na tabela, tá? Os outros jogos, só passar aqui, Jacuipense e Bahia de Feira, no Pituaçu, no Agnaldo Bento, Porto e Juazeirense, e no Valdomirão, lá em Jequié e Barcelona de Ilhéus, além de Vitória e Galícia, no Barradão, né? 3 vagas ainda em aberto, né? Então muita coisa aí para ser disputada nessa última rodada. Tem vaga em Série D também, né? Para os times menores. Então, última rodada no domingo e a gente vai estar aqui, viu, Ícaro? Eu e você estamos já, anota aí na sua agenda para a gente falar de Vitória e Galícia. Mais alguma coisa sobre o jogo? Sobre a classificação? Enfim, fale o que você quiser agora. Não. Acho que o jogo de hoje foi muito ruim para a gente tentar falar mais alguma coisa. Acho que talvez tenha servido de lição essa retranca do Bahia de Feira para mostrar, deixar exposto as dificuldades que o Vitória tem contra times que se defendem com linha de 5 quando o Vitória precisa ser mais criativo com a bola no pé. Então é isso. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no nosso canal, deixe o dedo no like, comente aí. Teve boa repercussão na semana passada. Gostei dos Teve, eu li os comentários. comentários aí, a galera gostou, Gostou. viu? Ah, já dá pra dizer que Coronales é agora oficial, tá? Enfim, já 3 lives seguidas, já oficial Duas. aqui. Já, Tem a próxima. até a próxima, né? Já não é mais convidado especial, tá? Já é nosso, já é o time aqui do 45 minutos. Então, bem-vindo, Ícaro. Enfim, que você Muito continue obrigado. aqui bastante tempo analisando o Vitória. A torcida aprovou, tá? No último vídeo a galera aprovou aí a sua chegada aqui. Então vamos juntos aí nessa temporada do Vitória com Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, enfim, Campeonato Baiano, analisando o Leão da Barra. Valeu, Ícaro, um abraço para você. Valeu, Alan Roberto, que esteve na direção e trabalhos técnicos. Para todo mundo que acompanhou, reforçando o like, se inscreve no canal, compartilha, tá? Muita gente ainda não sabe. Ícaro Análises, analisando Vitória aqui no 45 minutos. Então espalha pra galera a novidade. Enfim, vamos fazer a torcida do Vitória chegar ainda mais aqui no 45 minutos. Você sabe, o 45 minutos trata o futebol da nossa região da maneira que ele merece. Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Até a próxima.